Eu sou o João Paulo Pimenta, historiador, pesquisador e professor de história brasileiro. Acabei de ter um papo aqui muito legal com o Celso, a Casa do Saber, sobre assuntos que para nós renderiam ainda muito e muito mais tempo de conversa, o que é um ótimo sinal de um bom papo, não é? Então estamos aqui isolados fisicamente, mas mantendo contato, mantendo trocas intelectuais, de ideias. Então, queria dizer que foi um prazer imenso da minha parte participar desse programa, conhecer o Celso, essa equipe aí da Casa do Saber, e espero que quem assiste isso também tire algum proveito. Semelhante ao nosso aqui, que em alguns momentos foi quase que um papo de bar, né? Que afinal de contas a gente está sentindo uma falta desgraçada disso tudo. Então, foi ótimo, obrigado. Oi, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Quem Somos Nós, que é o nosso Slow Talk, agora por Zoom. Eu estou aqui no interior, por isso botei esse chapéu, no interior de São Paulo, não vou tirar, não vou fazer o Quem Somos Nós assim, é só uma tiração de sarro meio besta, na verdade. Se você tiver curiosidade sobre todas as conversas que a gente já fez no Quem Somos Nós, são 7 anos, escolha a plataforma que você preferir, para poder assistir, para poder ouvir, tipo o YouTube, o SoundCloud, o Spotify. Hoje nós continuamos a série que nós estamos chamando de Crises e Superações. Como que foram as crises na história da humanidade, com pandemia ou não? Como que nós reagimos antes, durante e depois dessas crises? Para conversar sobre tudo isso, nas crises do século XVIII e XIX, o chefe do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, o professor livre docente João Paulo Garrido Pimenta. Quem é você? Eu sou o João Paulo Pimenta, historiador e ensino História na Universidade de São Paulo. Só isso? Não, conta tudo. Conta onde você nasceu, por que você se interessou por história, da onde que vem tudo isso? Bom, eu sou um monte de outras coisas, como todos os seres humanos e seres sociais. Há uma série de identidades e de experiências que convergem aqui na minha pessoa e que a gente precisa saber distribuí-las de acordo com as necessidades, não é? Então, eu nasci em São Paulo em 1972, eu estudei História aqui em São Paulo mesmo, na Universidade de São Paulo, e enquanto eu estava fazendo os meus estudos de formação básica na universidade, eu comecei a me interessar pelos temas relativos à história da nação, a história das identidades políticas, das identidades coletivas no Brasil, e acabei me especializando então na história dos séculos XVIII e XIX. Eu desenvolvi algumas pesquisas relativas às relações então entre esse grande tema, a formação do Estado, a formação da nação, que tem na independência do Brasil um momento muito importante, importantíssimo, muita gente não se dá conta disso, de como a independência do Brasil foi importante em termos, inclusive, de legados para os dias atuais. Eu desenvolvi, então, o tema das relações da independência do Brasil e da questão nacional com outros espaços do mundo nos séculos XVIII e XIX. E o que a gente vê é que era um mundo em convulsão, como quase sempre ocorreu na história da humanidade. Então, eu sou um historiador devotado ao que eu faço, eu adoro o que eu faço, procuro motivar os meus alunos, aqueles alunos que cursam regularmente os meus cursos, eu escrevo livros, eu faço pesquisa nessas áreas aí que eu indiquei, e sempre que possível, sempre que a proposta for boa, de preferência se ela for irrecusável, como foi a sua, Celso, eu procuro também atender a mídia, à imprensa em geral, ao público em geral, que são os momentos em que a gente, né, os especialistas, a gente consegue, ou pelo menos faz um esforço para encaixar as nossas linguagens, as nossas pesquisas altamente especializadas num formato mais acessível para as pessoas em geral, né?
Então, é por isso que eu aceitei o seu convite, tá? Eu achei que era mais uma oportunidade dessas aí para a gente conversar com o público em geral, tentando passar o que a gente faz aí na academia e como que isso pode iluminar, inclusive, o tempo presente. A ideia do Quem Somos Nós é exatamente isso, a gente conseguir pegar coisas muito importantes, rigorosas, etc., e conseguir divulgar esses pensamentos para as pessoas. Eu faço o papel do ignorante, tá certo? E você é o papel do especialista, e a gente vai indo embora. Eu sou o ignorante mor. A gente Vamos finge lá. que você é um ignorante e eu finjo que eu sei tudo, né? São duas mentiras, claro, mas a gente busca um equilíbrio. O que a gente, a ideia dessa série que a gente está colocando é tentar ver, tentar sentir, estudar como que a humanidade reagiu aos abalos, a grandes crises, etc. Um pouco como você disse agora, sempre teve, o tempo inteiro, né? Então a gente está sempre vivendo em alguma crise de algum momento, com alguns intervalos. Então, assim, como que a gente tem feito isso? E a gente vai focar ou vai partir a conversa com você nesses séculos que você se especializou, século XVIII e século XIX. Obviamente, a gente não vai ficar nisso, mas vamos partir daí. No século XVIII teve a independência dos Estados Unidos, né? Depois a Revolução Francesa, depois no século XIX teve a Revolução Industrial, a independência do Brasil. Eu também não sabia que era tão importante assim. Agora fiquei curioso quando você falou da importância da independência do Brasil. Então, eu queria que a gente começasse, assim, você começasse a nos contar um pouquinho esse processo que mudou, né? O século XX e o século XXI são muito determinados por o que aconteceu nesses dois séculos, né? Ah, sem dúvida. Eu acrescentaria nessa lista breve, introdutória aí que você fez, a importantíssima Revolução de Independência do Haiti, com a passagem do século XVIII, começou com uma revolta de escravos e terminou então com a consolidação de um novo país no começo do século XIX. E, claro, as independências da América Espanhola, não é? Que a partir aí de 1808, 1810, eu faço assim porque as grandes coisas na história da humanidade dificilmente elas acontecem de repente, né? São processos. Então, ali entre 1808 e 1810, começa a independência da América Espanhola, que num período curto de 2 décadas e meia, 20, 25 anos, resulta na formação de mais de uma dúzia de países independentes, países que ainda existem até hoje, né? Então, é um conjunto de grandes movimentos políticos da maior importância. Olha só, Celso, e aqueles que nos acompanham. Movimentos políticos, revoluções sempre existiram na história da humanidade. Mas o que diferencia, então, esses aí dos séculos XVIII e XIX daqueles anteriores? Tem algumas diferenças fundamentais. Basicamente, tem uma nova concepção de tempo por detrás desses movimentos. Esses movimentos, eles majoritariamente visavam o futuro. É claro que para romper com a ordem estabelecida, é claro que para derrubar governos, para tentar mudar coisas na sociedade, para promover, então, mudanças nas estratificações sociais, as pessoas se organizaram coletivamente com base em valores, muitas vezes, muito tradicionais. Elas, muitas vezes, nem percebiam como era inovador aquilo que elas estavam fazendo. No entanto, os projetos políticos que moveram esses movimentos políticos todos aí, eles estavam essencialmente voltados para o futuro. Eles queriam criar mais do que conservar. Eles não queriam só criar, mas eles queriam mais criar do que conservar. Então, essa é uma diferença fundamental, porque até então a balança era muito invertida. Os movimentos de inovação, eles eram mais de conservação e menos de inovação. A partir, então, do século XVIII, do final do século XVIII, essa prioridade se inverte. E a Revolução Francesa teve uma importância enorme nisso daí, porque foi o primeiro grande movimento da história da humanidade, bem sucedido, que promoveu uma ruptura gigantesca nas estruturas políticas, nas estruturas sociais, nas formas de pensar, na cultura, com impactos enormes na economia também, né? Fundamentado basicamente numa ideia de rompimento radical com o passado e de criação de algo novo. Se conseguiu fazer isso,
é uma outra questão. Mas esse era, digamos, um projeto que movia os revolucionários franceses e que também teve a ver, então, com todos esses momentos aí que você e eu citamos agora há pouco. A Revolução Industrial é diferente, né? Aí não é um episódio político, não é um processo político, é uma mudança nas relações entre distribuição e produção. É uma inversão também de prioridades, a indústria já existia antes, em vários lugares no mundo, no século XVIII, existia, por exemplo, a indústria açucareira no Brasil, desde o século XVI, o açúcar é uma indústria. Existia, sei lá, a indústria relojoeira na Itália, desde o final do século XIII. Então, indústria também existiu em muitos lugares antes desse século XVIII, mas foi ali, com o industrialismo inglês, especificamente inglês, depois britânico, depois francês e depois mundial, que produzir se tornou mais importante do que distribuir. É claro que você só produz para distribuir. E muitas vezes aquilo que é distribuído é resultado de produção, ou não. Então, a Revolução Industrial é um processo mais longo do que esse das revoluções políticas, embora ele se faça concomitantemente e em articulação com esses movimentos políticos, que estabelece que uma economia, para ser forte, e um Estado, para ser poderoso, necessitam investir, sobretudo, na produção. Então, é um novo padrão econômico. Ele não é inteiramente novo, mas ele é novo em termos da ênfase na produção, mais do que na distribuição. A gente vive ainda nesse padrão, assim como a gente também vive em vários padrões políticos fundados aí por essas revoluções políticas dos séculos XVIII e XIX. No entanto, a economia mundial também passou por transformações, ela se tornou mais financeira, mais especulativa do que ela era no início dessa chamada Revolução Industrial. Então, essa é uma panorâmica, digamos. A independência do Brasil está no meio disso tudo. Todos esses movimentos têm as suas características próprias, nenhum é idêntico ao outro e nenhum é totalmente espelhado no outro, mas todos eles fazem parte de uma mesma conjuntura. O que é uma conjuntura? Conjuntura é um conjunto de tendências que se esparramam com especificidades no tempo e no espaço, mas que acabam configurando uma mesma unidade. Então, a apresentação do programa, Celso, você indicou uma conjuntura revolucionária dos séculos XVIII e XIX. E o Brasil está no meio disso também. Tá. Vamos então falar do Haiti, que eu não falei, né? Assim, por que você acha que é tão importante? Mas vamos voltar um pouquinho, vamos falar da Revolução Francesa um pouco. Uhum. Todo mundo estuda na escola e etc, mas um pouco você passou por isso. Primeiro, depois virou uma carnificina, que dá um pouco, olhando daqui, né, olhando de onde a gente está, é meio difícil também sempre julgar assim, mas olhando daqui, num determinado momento virou uma carnificina, depois no final acabou como uma revolução burguesa comum, né, e o poder não foi para o povo, que era a ideia inicial, não é isso? Dá uma certa... Ao mesmo tempo que modificou muito, você percebe que dá uma certa tristeza de que parece que não funcionou tão bem. As ideias estão até aí, mas assim, no final acabou na mão dos ricos, né, o país, parecido com o que era, só deixou de ser monarquia para ser de outro jeito. Ao mesmo tempo que é celebrado como uma coisa maravilhosa, me parece um fracasso. Assim, estou dizendo uma sensação pessoal. Como é que você vê isso? Nenhuma revolução na história da humanidade, nenhuma, foi um sucesso absoluto e total. Aliás, nenhum processo histórico mudou todas as coisas ao mesmo tempo de repente. Eu consigo imaginar como um único evento capaz de modificar tudo de repente é a queda de um asteroide gigantesco vindo do espaço que acabe com a humanidade. Pronto. Então, aí, esse é um fato capaz de mudar tudo ao mesmo tempo. Mesmo essa pandemia que nós estamos vivendo hoje, aqui em 2020, no mundo inteiro, que é um acontecimento importantíssimo, não é uma revolução, eu estou dizendo um acontecimento histórico, com capacidade de impactar a vida de praticamente toda a humanidade,
Eu acho que não é exagero nós afirmarmos que hoje em dia 7 bilhões de pessoas, arredondando o número, evidentemente, estão sofrendo algum efeito direto ou indireto da pandemia desse novo Covid. No entanto, mesmo assim, várias coisas se mantêm. Desigualdade se mantém, às vezes essas desigualdades sociais elas são até mantidas, estruturas mentais, formas de pensar se mantêm, comportamentos religiosos se mantêm e podem ser inclusive reforçados, formas de produção e distribuição da riqueza. Então vejam, não existe na história da humanidade nada que tenha transformado por completo tudo. Né? Sempre algumas coisas se mantêm. E no caso das revoluções, evidentemente isso não é diferente. Então a Revolução Francesa, ela almejava fazer muito mais do que fez. E também nenhum grande movimento na história que tenha sido planejado, que tenha sido projetado, que tenha se baseado em algum projeto político consistente, nenhum preserva integralmente as suas intenções. A história ela é resultado de um conjunto gigantesco de variáveis, de forças individuais, sociais, de possibilidades de ação, de estruturas de uma determinada época que dizem o que dá e o que não dá para fazer, dos conflitos sociais, das forças em disputa. Então, a história ela é sempre conduzida por um grande número de forças e é impossível você prever exatamente onde que as coisas vão chegar. Então, de fato, a Revolução Francesa virou uma carnificina. No entanto, a maioria das grandes carnificinas da história, elas não foram resultado de movimentos revolucionários, né? Então tem carnificinas o tempo todo, eu não estou naturalizando isso de maneira nenhuma, observando. As carnificinas ocorrem, na maior parte das vezes, independentemente de revoluções políticas. Então julgar ou avaliar uma revolução pelo seu coeficiente de sangue derramado, tal, é uma visão preliminarmente ela é aceitável, mas depois a gente tem que tornar as coisas mais complexas, não é? Então, um dos grandes legados da Revolução Francesa não foi aquilo que ela construiu, mas foi aquilo que ela destruiu. A Revolução Francesa destruiu um mundo que até então ditava as cartas em uma parte importante da humanidade da época. Porque também a Revolução Francesa não teve impacto em todo lugar. Né? A China, por exemplo, ao princípio não teve nada a ver com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa não chegou na Austrália. Né? Os impactos dessa revolução no Brasil foram muito menores, eles existiram, mas foram muito menores do que, por exemplo, nos Países Baixos holandeses, ou então no Sacro Império Romano Germânico, onde hoje é a Alemanha. Então também tem impactos aí bastante desiguais. Mas ela destruiu um mundo onde a desigualdade entre os homens, hoje nós diríamos entre os homens e mulheres, era naturalizada. Até a Revolução Francesa era absolutamente comum você conceber que a sociedade não apenas era um composto de partes desiguais, mas devia ser um composto de partes desiguais. A desigualdade entre as pessoas era a norma. Hoje em dia você pode até dizer, mas peraí, a desigualdade social tem em todo lugar. É verdade. Mas o desconforto, o inconformismo e mesmo o combate a essa desigualdade também estão em todo lugar. Hoje nós podemos achar que é um absurdo que uma pessoa de dinheiro, né, tenha certas leis à disposição dela que outra pessoa sem dinheiro não tem. Até a Revolução Francesa, essa era a regra. Existiam leis diferentes a depender dos grupos sociais em que as pessoas estivessem. Então, a Revolução, que começou em 1789, ela deu um golpe gigantesco para destruir uma visão de mundo. E nós somos herdeiros da visão de mundo, então, que surgiu dessa destruição. Nós podemos sonhar com um mundo justo, com um mundo igualitário, onde as pessoas não sejam discriminadas de acordo com a sua posição social, um mundo majoritariamente republicano e menos monarquista, embora existam monarquias. Então, Celso, a Revolução Francesa, ela
não produziu exatamente aquilo que algumas pessoas esperavam. Eu digo algumas porque também tinha projetos em disputa nessa própria revolução. Mas ela, sem dúvida nenhuma, inaugurou ou foi protagonista na inauguração de um mundo novo. Embora ele não seja inteiramente novo, porque nada na história é totalmente novo, como eu acabei de explicar. Faz sentido tudo isso? Faz muito sentido. Faz muito sentido. É interessante a ideia de que a gente pode sonhar coisas que não sonhavam, independente delas estarem realmente feitas. Que eu acho que essa é uma coisa legal que você falou, porque assim, não se sonhava isso, ou não é verdade que não sonhava, mas talvez fosse naturalizada a diferença entre os seres humanos, que isso era comum e etc. A igreja talvez tenha ajudado bastante nessa, né, a igreja católica, né, nesse tipo de construção, de divisão das pessoas, apesar de não ser cristão, a diferença das pessoas, que isso também é uma coisa meio maluca, né? Porque Jesus não pregava a diferença entre as pessoas, mas a igreja acabou naturalizando, né, a diferença, e para eles mesmos, inclusive, né, no caso da França, a igreja tinha muitos privilégios e tal, mas a ideia que você colocou de, tudo bem, não aconteceu tudo o que tinha que acontecer, mas abriu uma ideia da gente sonhar e lutar por coisas que antes a gente não fazia, foi legal. Eu me sinto menos mal, porque no final eu achava assim, pô, a Revolução Francesa foi super legal, mas no final acabou na mão dos caras de sempre, né? Ou razoavelmente assim, né? E parece que acaba eu com o tempo eu fui, estou falando pessoalmente, agora eu fui pensando assim, as revoluções no final elas acabam sempre num lugar que não me interessa, né? Ou que não interessava no começo. Mas tem essa visão que eu achei boa, que me dá um certo conforto. Você me permite? Na própria época, a Revolução Francesa foi muito combatida por muita gente. Tinha gente que não fazia ideia do que estava acontecendo e também nem tinha muito motivo para fazer ideia do que estava acontecendo, simplesmente porque não estava sofrendo efeito nenhum direto daquilo. Tinha gente que estava vivendo aquilo, mas que não estava formulando intelectualmente aquilo. E tinha gente que estava vivendo e tinha condições de observar o que estava acontecendo e estava analisando o processo enquanto ele mesmo se desdobrava. Não é? Um desses personagens era um publicista, a gente diz, né? Um intelectual metido em coisas políticas, britânico, chamado Edmund Burke. E ele escreveu um livro para combater a Revolução Francesa, na década já de 1790, quando a Revolução estava começando. E o Edmund Burke, então, ele faz toda uma elaboração contrária à Revolução Francesa, que se tornou um clássico do pensamento conservador contemporâneo. Dentre outras coisas, o que diz o Edmund Burke? Ele usa uma metáfora poderosa. É a metáfora das revoluções e das constituições políticas como árvores. Ele diz o seguinte: o que nós preferimos? Uma constituição política, se quisermos, uma revolução, que seja como uma espessa árvore antiga, que ao longo das décadas, dos séculos, foi criando suas raízes fortes, foi engendrando seus troncos, foi então criando a sua folhagem. Né? Uma árvore como essa, capaz de nos abrigar durante uma tempestade, justamente porque ela é resultado do aprimoramento dos séculos, ou então uma árvorezinha recém-plantada que você nem sabe se vai crescer. Durante a tempestade, em qual das duas que você se abriga? Né? Então, essa é uma metáfora poderosa. É a ideia de que o conservadorismo político ele é melhor do que a inovação política e melhor, claro, do que uma radicalidade dessa inovação, que é a revolução. É melhor porque ele é fruto, esse conservadorismo, de um aprimoramento da experiência, um aprimoramento da história, um aprimoramento dos séculos. Tem muita gente que acredita nisso. Quer dizer, que é melhor você não mexer muito nas coisas do mundo, porque assim elas conseguem se aprimorar. Agora, tem gente que não está afim de esperar por isso, né? Que já está, digamos, fora da árvore. Claro que não tem tempo, que está fora da árvore há muito tempo, que precisa se abrigar e que prefere então construir uma árvore
apostando que aquela árvore vai abrigá-la, porque a outra árvore, com o potencial de abrigá-la, nunca abrigou, né? E por aí a gente segue, né? Ah, perfeito, perfeito. Agora, a, a Revolução Francesa em si, e diretamente, ela não influenciou a Revolução Industrial, mas, ao mesmo tempo, balançou um pouco a Inglaterra, né? Como você um pouco estava falando, eles criticavam e etc., mas, no final, balançou um pouquinho ali o começo do século, né? No começo do século XIX. Durante todo o século XVIII, a França e a Inglaterra eram as grandes economias do mundo. Existiam outras economias importantes, inclusive no Extremo Oriente. Elas não eram as únicas importantes, mas eram as mais fortes. E elas eram, inclusive, as mais capazes de dar um salto em direção a essa industrialização que a Inglaterra acabou logrando e a França não. A Revolução Francesa, num primeiro momento, ela atrapalha o industrialismo francês. Atrapalha. Ela golpeia a economia francesa. E as grandes crises políticas, elas têm essa capacidade. Vejamos o que acontece, mutatis mutandis, quero dizer, guardadas as devidas diferenças de proporção, o que acontece no Brasil. O mundo vive uma crise econômica seríssima que se reflete em contextos específicos de maneiras igualmente específicas, e o Brasil faz parte disso. Então, nós temos uma crise econômica no Brasil, mas nós temos também uma crise política no Brasil. Não interessa em quem você votou, não interessa o que você acha de política, você vive os efeitos disso. Há uma crise política no Brasil. Essa crise política, em muitos sentidos, ela aumenta a crise econômica na sua modalidade particularmente brasileira. Então, esse é um típico diálogo entre dimensões da realidade. A política e a economia se tocam o tempo todo. Então, a Revolução Francesa, ela freia o desenvolvimento econômico francês no final do século XVIII. E aí, claro, permite que a Inglaterra se afirme como uma grande potência industrial na passagem do XVIII para o XIX. Mas, poucas décadas depois da Revolução Francesa, a França se torna a segunda potência industrial do mundo. Então veja que ela atrapalhou num determinado momento, mas a médio prazo, a Revolução Francesa, então, estabeleceu o desenvolvimento dessa industrialização. Só que aí, a gente já está na metade do século XIX, tem outros concorrentes de peso surgindo aí. A Alemanha e os Estados Unidos. Então, a história econômica... A Alemanha não era um país ainda, era no meio do século XIX? Não existia esse país Alemanha, é só no último quartel, ali para os últimos 25 anos, entre 1860 e 1870 é o processo que a gente chama de unificação da Alemanha. O que é a unificação da Alemanha? Não existia Alemanha, existiam reinos germânicos, faziam parte desse Sacro Império Romano-Germânico, que era um império medieval e que dura até a época do Napoleão, é o Napoleão que acaba com esse negócio aí, e depois esse império ele se redistribui em unidades políticas como a Prússia, o Império Austro-Húngaro. Então, a chamada unificação da Alemanha é a reunião de partes dessas unidades políticas imperiais anteriores em um novo país. Então, o grande artífice disso no plano político, na política interna e externa, é o Bismarck. E a Alemanha já surge, então, nesse final do século XIX, como uma potência industrial. E uma das principais atividades desse industrialismo alemão é a indústria bélica. Isso explica, então, uma parte da história na primeira metade do século XX também. E, paralelamente, os Estados Unidos, que depois da sua guerra de secessão, se unifica e se fortalece como uma potência industrial. Aí a competição, então, nessa segunda metade do século XIX, é entre Inglaterra, França, Alemanha e Estados Unidos. A partir só da Revolução Russa de 1917 que surge a União Soviética como uma grande potência econômica, e aí você já vai entendendo esse tabuleiro da geopolítica mundial do século XX. Né? Vamos voltar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos surgiu, então, como potência no meio do século XIX. Como uma grande potência industrial, sim. Né?
Tá. A independência dos Estados Unidos, Celso, se me permite, ela ocorre lá em Anterior. 1776, sim. É a independência de 13 das colônias britânicas da América do Norte em relação à sua metrópole, a Inglaterra. Essa é a independência. Então, os Estados Unidos que surgem lá no final do século XVIII, eles são uma parte muito pequena do atual território. São essas 13 colônias que, enfim, é aquele espigão assim, ao norte da Carolina, até mais ou menos Massachusetts, um pouco ao norte, Rhode Island. Eu não tenho assim, exatamente a cartografia dos Estados Unidos, mas é uma faixa, né, de territórios na costa leste. E a partir daí começa então um processo de expansão territorial, a aquisição da Louisiana, que era um território muito maior do que a atual Louisiana, com a compra desse território na França, a colonização de territórios interioranos, a expansão para o oeste, que é uma expansão também econômica, e, claro, uma guerra terrível entre os Estados Unidos e o México no século XIX, que acabou com uma vitória dos Estados Unidos e a anexação eu não sei dizer exatamente, uma metade do território mexicano se tornou parte dos Estados Unidos. Então, quando os Estados Unidos se tornam independentes no final do século XVIII, eles são uma potência importante, uma potência mercantil, uma potência política. Tanto é que as independências do Brasil, da América Espanhola, elas se fazem sempre de olho com o que está acontecendo nos Estados Unidos, buscam apoio político dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não são uma grande potência política, econômica e militar, senão após a sua guerra de secessão. Depois de 1865 é que os Estados Unidos então têm condição de dar esse salto em direção ao protagonismo na competição internacional que eles terão lá já no começo do século XX e até os dias de hoje. Na Primeira Guerra um pouco, e depois na Segunda Guerra sacramentou, não é isso? Sim, a Segunda Guerra mostra como que um tremendo de um esforço econômico ele é feito em direção a um lucro posterior. Então, de momento, as duas grandes guerras, elas abalam a economia mundial, elas colocam, inclusive, os líderes dessa economia em dificuldades, mas os vitoriosos, não apenas eles se recuperam, como eles são capazes de aproveitar os lucros da guerra em direção ao seu desenvolvimento econômico, político e militar. O caso dos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra, é o mais próximo de nós. Então, não dá para a gente dizer que os Estados Unidos estivessem prosperando economicamente em 1942, 43, não. Aí eles estavam em dificuldades, uma tremenda mobilização da indústria armamentista. Sim, aí são anos de dificuldade. Mas a partir de 1944, não precisa nem terminar a guerra, né, a economia norte-americana está se tornando aquilo que ela veio a se tornar. Economia hegemônica mundial, em parte amparada na indústria bélica. E, claro, se a indústria é bélica, há que se fazer guerras. Então, as guerras da segunda metade do século XX, e também algumas que chegaram a nós aqui no século XXI, elas são uma necessidade de reprodução do poderio econômico de certas potências hegemônicas. Essa é uma racionalidade industrial que as guerras adquiriram a partir da Primeira Guerra Mundial, Celso. Nos séculos XVIII e XIX, a guerra não era uma guerra industrial. Né? É só a partir da Primeira Guerra Mundial. Isso foi explicado magnificamente pelo Hobsbawm, grande Eric Hobsbawm, no livro chamado A Era dos Extremos. A Primeira Guerra Mundial inaugura a Era da Guerra Industrial. Né? É a guerra da destruição total. Bom, isso significa, agora, sei lá, você falando assim me dá uma... Passando para os dias de hoje, onde a gente vê que está havendo uma mudança de comando, ou pelo menos parece estar havendo uma mudança de comando de novo, da mesma maneira que mudou da França para a Inglaterra, da Inglaterra para os Estados Unidos, Alemanha, aqui, não sei o quê, parece que está havendo uma mudança de comando dos Estados Unidos para a China. E se eu for pegar o teu ponto e ir até o final, nós vamos ter uma guerra, então, forte.
entre Estados Unidos e China, ou pelo menos eles podem terceirizar uma guerra? Eu sou péssimo em fazer previsões de futuro. Eu acho que todo mundo é péssimo em fazer Não, não é previsões de previsão, futuro. não é previsão. Eu estou tentando Não, pegar não, uma não. lógica. Eu não estou te criticando, não. Eu acho que a pergunta é interessante. Eu estou jogando para o público em geral. Acho que todo mundo é péssimo em fazer previsão de futuro, mas tem algumas pessoas que disfarçam melhor, né? Então, os economistas, né? Então, os astrólogos, né? Alguns até viram filósofos, né? Então, tem alguns assim que sabem vender melhor a ideia de uma previsão de futuro, mas prever o futuro não é, na verdade, não é impossível, mas é muito difícil. Por que não é totalmente impossível? Porque o que nós chamamos de futuro, que é uma construção intelectual, né, não existe uma definição absolutamente racional de futuro. O futuro, assim como o passado e o presente, são construções intelectuais dos seres humanos, são noções de tempo. O futuro, ele segue determinadas tendências do presente. Então, o que vai ser o mundo daqui a 10 ou 20 anos? Tem algumas coisas aqui ao nosso redor, né? A gente diz, no mundo lá fora, né, já que está todo mundo enfiado em casa, que são, né, já as sementes desse futuro. Então, em algumas circunstâncias especiais e com condições intelectuais muito favoráveis, algumas pessoas conseguem, então, adiantar o que será o futuro. Né? Só que como eu sou historiador, e eu coloco toda a minha ênfase na interpretação do passado e do presente, e não existe historiador que não esteja interessado no presente, ou pelo menos não devia existir, é por isso que nós somos combatidos em muitos países, e não apenas no Brasil. Os historiadores, eles são combatidos porque eles são capazes de dizer coisas incômodas sobre o presente. Se a gente só falasse do passado, ninguém ia reclamar do ofício do historiador. Então não ia ter perseguição a historiador na Turquia, não ia ter perseguição a historiador no Brasil, não ia ter censura nos Estados Unidos. Não ia ter em lugar nenhum. É que a gente sempre fala do presente. Bom, o que dizer então a respeito de um futuro em termos de uma troca de comando da hegemonia política, econômica e militar mundial e como uma espécie de corolário dessa troca de hegemonia que seria uma guerra. Em primeiro lugar, eu espero que isso não aconteça. Isso. Lembra daquela coisa do Einstein? Como vai ser a terceira guerra mundial? Ele disse, olha, eu não sei, mas a quarta vai ser com pedra. Né? Então, claro que uma guerra mundial seria mais ou menos a queda do meteoro ao qual me referi agora há pouco. Né? Então, eu só espero que isso não aconteça. Agora, eu não estou nada seguro de que esteja havendo uma troca no comando da política da economia mundial. Eu não estou nada seguro que os Estados Unidos estão perdendo o posto de grande potência mundial. Eu não sei. Né? A diferença em alguns indicativos entre Estados Unidos e China, com coronavírus e tudo, ainda é muito grande, Celso. Então, se a gente compara, tudo bem, né? Crescimento econômico chinês nos últimos anos é muito mais acentuado do que o crescimento econômico norte-americano. Mas, mesmo assim, a pujança da economia norte-americana, a pujança, inclusive, das forças armadas norte-americanas, que são uma parte desse jogo das disputas internacionais, ainda é muito maior do que da China. Né? Então, e acho que isso também garante um certo equilíbrio, que evita essas guerras. Porque se a gente analisar as duas grandes guerras do século XX, a primeira e a segunda mundiais, ali havia um certo equilíbrio, né, que levou, então, a uma disputa. Quando há um desequilíbrio muito grande, às vezes é o contrário, é o caso da Guerra Fria, equilíbrio muito grande não há disputa. Mas quando o desequilíbrio é muito grande, também não deve haver uma disputa de vias de fato. Então, eu não arriscaria dizer que daqui a pouco tempo nós aqui seremos capazes de ver a hegemonia chinesa nos moldes da competição capitalista tal qual ela foi estabelecida nas últimas décadas. Posso estar errado, evidentemente. Interessante. É diferente. Muita gente acredita que está tendo essa troca, né? Que está acontecendo uma troca, Pode né? ser. De comando. Né?
é legal que você fale disso, que é um outro olhar. Até outro dia eu estava lendo que a União Soviética não, a Rússia, né, a atual Rússia e a China estão se aliando em determinadas coisas para enfrentar os Estados Unidos, o que aí talvez equilibrasse um pouco o jogo, né? Claro, Mas porque não uma sei, guerra vamos de ver. Não enfrentamento, desculpe, enfrentamento armado requer certas circunstâncias. Existem outras formas de guerras mais informais, que a gente usa a guerra quase até como uma metáfora, que são travadas na arena da competição internacional. Então, disputas comerciais, econômicas, ideológicas, tudo isso já está acontecendo. Agora, eu não sei, eu apenas não cravaria essa troca de comando, né? Apenas isso. que ele não, você ainda acha que os Estados Unidos têm um poder infinitamente maior ou muitas vezes maior para que ele abra mão. Mas é que parece que está esperneando. Eu acho que essa é a sensação que se tem, é que os Estados Unidos está esperneando bastante a ascensão dos outros. Então, quando Eu você concordo. esperneia, é porque você está sentindo, não é isso? Você está Eu sentindo acho, isso. eu acho que essa é uma hegemonia em crise. Agora, não significa que a resolução dessa crise, porque as crises têm sempre que ter uma resolução, será uma troca de comando. Mas que essa hegemonia está em crise, sim, eu acho que sim. Então, essa chiadeira aí que você está falando é um sintoma disso. A gente podia dar muitos exemplos. Eu apenas não tenho certeza do que serão as coisas daqui para frente. Inclusive, Celso, porque o que a gente tem de concreto é um sistema econômico mundial com as suas regras políticas, com as suas práticas costumeiras. Até aqui, a gente não sabe também o que vai ser o capitalismo daqui para frente. Pode ser que esse sistema mude estruturalmente, pode ser que ele deixe de existir, e aí sim as relações entre economia e política necessariamente terão que ser reconfiguradas e podem mudar radicalmente. Mas o que a gente tem de concreto é que o sistema capitalista continua firme e forte, a despeito também de estar enfrentando uma grave crise. Então, é bom isso, porque ninguém consegue imaginar o que seria o pós-capitalismo, vamos chamar assim, né? Porque há um tempo atrás houve uma vitória conceitual e prática, né, do capitalismo sobre o socialismo ou o comunismo, seja lá como a gente queira chamar. Então não tem uma alternativa hoje, né? Uma alternativa clara ao capitalismo e ninguém, pelo menos eu não consegui ver ninguém conseguir imaginar um outro lugar, a não ser de repente uma volta a um socialismo. Então parece assim o tal do fim da história lá do Fukuyama e tal. Mas você tem uma ideia disso? É outra, Olha, eu sei que é futurismo, mas é que é legal. Eu não tenho como não perguntar. claro, claro. Não, o que eu tenho a dizer é o seguinte, é que faz parte da construção da hegemonia econômica, que é também ideológica capitalista, a ideia de que não há alternativas. Então, eu não estou afirmando aqui que não existam alternativas, mas eu estou mais ou menos na mesma ótica que você. É difícil imaginá-las. Agora, não significa que elas sejam inimagináveis. Aí, então, entra uma questão que eu julgo muito importante. O exercício de imaginação em relação ao futuro é uma parte da construção desse futuro. Eu disse agora há pouco, não, é muito difícil, quase impossível prever o futuro. Prever, prever. Então é aquele pai de santo que chega assim no começo do ano e fala, um artista importante vai morrer, olha, Claro. tais times vão ser campeões, né? Então, dentro até de uma racionalidade estatística, isso aí qualquer estudante de ensino Alguém vai fundamental é morrer. capaz de entender, claro, claro. Uma coisa é a previsão, outra coisa é a imaginação. A imaginação do futuro, ela pode ter uma força política gigantesca. E aí, se você me permite, voltando lá à Revolução Francesa, por que a Revolução Francesa foi muito mais radical do que, por exemplo, aquelas revoluções inglesas do século XVII, entre 1640 e 1688? Ou então, por que foi muito mais importante do que revoltas camponesas do final da Idade Média? É que a Revolução Francesa ela esteve amparada num projeto de futuro. Esse projeto teve que ser imaginado, Celso.
Então, se alguém acredita que realmente o capitalismo fechou a história, então aquela coisa do péssimo livro do Fukuyama, que você citou aí, mas um livro importante, porque ele é um espírito de uma época, o suposto triunfo da economia de mercado e da sociedade de mercado, não apenas a economia, porque economia de mercado é uma coisa, sociedade de mercado é outra. O fim da história, isso foi escrito lá no final dos anos 80, com o fim do socialismo real, o colapso da União Soviética, a queda do Muro de Berlim e tal. E aí surge, então, um péssimo filósofo como Francis Fukuyama e escreve um livro todo falando do fim da história. Né? Claro, essa, então, é uma propaganda. É a ideia de que, como o futuro não existe, o que existe é o presente, não tem o que discutir, né? Então não perca seu tempo tentando transformar esse presente, porque a história já chegou ao seu fim, aonde tinha que chegar, pela suposta racionalidade da economia de mercado, que acabou englobando a própria sociedade. Né? Repito, é uma propaganda política. A transformação da realidade. É um truque, na verdade, para nos fazer acreditar que não existe futuro. Claro, tem gente até bem intencionada que acredita nisso. Agora, logicamente, não é gente muito bem preparada intelectualmente, mas é gente, digamos, bem intencionada, que não está querendo sacanear ninguém, não está querendo enganar ninguém, simplesmente acredita nisso, porque esse tipo de raciocínio, de fato, tem a sua lógica. Agora, nem tudo que é lógico é verdadeiro. Então, repito, os revolucionários franceses, eles imaginaram um futuro diferente, é por isso que eles radicalizaram a ação política. Então, se esse sistema não funciona, a imaginação de um futuro diferente é o começo da possibilidade de transformação. O que não pode, claro, é as pessoas acharem que tem algo para além da ação delas. Quer dizer, não adianta porque as cartas já estão dadas nesse jogo da história da humanidade. E aí ninguém faz nada, tudo bem. Aí as coisas se conservam, né? Então, imaginar o futuro é uma forma de ação política de extrema eficácia ao longo da história e, entendo eu, de extrema atualidade também. Então, eu vou voltar então para essa atualidade, assim, porque a gente está vivendo um momento agora no Brasil especificamente, onde a gente está perdendo um pouco as esperanças de futuro, não é? A gente sente muita gente triste com o que a gente está vivendo, mas também não está sabendo para onde, que futuro imaginar, o que sonhar. Tem uma certa apatia, ao mesmo tempo uma revolta, ao mesmo tempo tem uma sensação esquisita nesse momento, né? Como que você está vendo isso? Eu acho que essa sensação esquisita, ela é geracionalmente distribuída. Então, eu acho que pessoas como eu, você, uns 40, 50, 60, a gente tem todo o direito de se sentir dessa maneira. Por quê? Porque nós temos parâmetros. Nós vivemos experiências cuja comparação com o atual momento resultam em desvantagem para o atual momento. Não é assim? Então, o nosso termo de comparação não é um futuro imaginado, ou não é tanto um futuro imaginado, mas é um passado lembrado. Agora, isso com gente de 40, 50, 60 anos ou mais. Uma pessoa de 15, 20, 25 anos, o futuro, ele pode ter um peso equivalente ao passado. É importante conhecer o passado. O passado fornece parâmetros, além de fornecer ensinamentos. As coisas foram de determinada maneira. Se a gente abole a ideia de verdade, como vem acontecendo na ação política de alguns grupos no Brasil e em outros países do mundo, a gente abole a ideia de justiça. A verdade é sempre uma questão de justiça. Dizia um grande historiador francês, Marc Bloch, lá nos anos 40. No entanto, eu insisto, os jovens, eles têm maior abertura potencial para o futuro do que os velhos. Com todo respeito, estou me incluindo dentro dos velhos. Eu sou velho. Claro, são apenas formas tendencialmente diferentes de ver as coisas. Então eu acho que esse pessimismo aí, Celso, é mais da nossa geração.
né? Os mais jovens que nós, eles têm menos motivos para ser pessimistas. E acho que eles têm mais força para imaginar o futuro. As grandes revoluções e as grandes saídas das crises, elas se valeram muito do potencial intelectual e político das juventudes. Você está vendo, e como você está vendo, então, do teu lugar de velho, que nem o meu, como que você está vendo a imaginação da juventude desse novo mundo, assim, que eu estou com dificuldade, você podia me ajudar, eu estou com dificuldade de enxergar esse novo mundo que é a juventude, que eu vou adorar, talvez, ou não, não sei, mas, assim, como que você está vendo? Qual o mundo que você está vendo que está sendo imaginado? Celso, ó, vamos tratar de uma questão aqui que tem tudo a ver com a sua pergunta. Vamos ver se eu consigo ser absolutamente preciso. Que os nossos, então, espectadores não interpretem mal o que eu vou dizer. Embora eu também saiba, eu tenho uma certa experiência em redes sociais, que aí o comentário é um pouco uma terra de ninguém, né? Então tem comentários ótimos, fundamentados, críticos, mas também Nós um vamos espaço de... apanhar, nós vamos Não, apanhar. não tem problema. Estou só registrando aqui para a posteridade. Que também os comentários das redes sociais viraram um espaço de satisfação das frustrações pessoais, de superação das frustrações pessoais. Então o sujeito acorda, vê lá um vídeo, nem parou para pensar e já está falando qualquer coisa como se ele fosse equivalente, né? Aquelas pessoas que estão ali, né? Discorrendo sobre temas que elas estudaram, sobre as quais elas pararam para pensar, programas que foram previamente preparados e concebidos. Bom, enfim, mas vamos lá. Nós estamos aqui no Brasil, hoje é dia 15 de maio de 2020. Eu estou com a minha família numa quase que completa reclusão, como milhões de brasileiros. Você também está fazendo isso daí, né, Celso? Então a gente está isolado. Só sai de casa, enfim, muito de vez em quando para comprar alimento, uma emergência, com todos os cuidados, tal. O isolamento social no Brasil é baixo de acordo com os padrões da Organização Mundial de Saúde, baixo de acordo com as comparações com outros países que combateram, estão combatendo e colherão os frutos disso. O coronavírus muito melhor do que o Brasil está fazendo, ou do que os Estados Unidos estão fazendo, que são os dois países que, enfim, mostram esses baixíssimos índices de isolamento social. Então estamos aqui nessa situação, a gente batendo esse papo aqui. Ora, alguém duvida que uma parte significativa dessa ausência de isolamento social, uma parte significativa, não tem estatísticas, tal, mas uma parte importante desse não isolamento, ele se deve a jovens? Eu pude ver isso na rua, pelo menos nos primeiros dias. As primeiras vezes que eu saí, eu via jovens na rua. Eu sei que tem a questão social, evidentemente, então os trabalhadores que estão sendo pressionados pelos seus patrões, obrigados pelas coerções do sistema econômico, há uma clivagem de classe terrível nessa questão do isolamento social, tudo isso é verdade. Mas há uma clivagem geracional também. Ô Celso, os jovens, em geral, eles têm menos medo de morrer do que os velhos. É por isso que Então, jovem faz umas coisas meio teoricamente, estão malucas. mais longe. Eles estão mais longe. Teoricamente, mais longe. Sim. Mas essa é uma característica que se revela também ao longo da história. O jovem faz umas coisas meio malucas. Aí depois você envelhece e fala, como que eu fazia umas coisas dessas? Imagina, eu colocava a minha vida em risco. Claro, porque aí a vida ela é reconfigurada de acordo com a sua posição na própria trajetória da vida. Eu e você, a gente tem certeza que a gente já passou da metade da vida, não é? Espero que a gente ainda viva bastante, né? Então, longa vida a você, meu cara. Né? Mas a gente já passou da metade. Agora, jovem tem menos medo de morrer. Não é? O que isso quer dizer? Né? O jovem, ele é capaz, então, de fazer certas coisas que o velho não faz. Você poderia dizer, sim, mas se ele não imagina a morte, ele não está pensando no futuro. É que ele pensa o futuro de outras maneiras. Então eu vejo uma pujança enorme em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil, de movimentos políticos que não são exclusivamente, mas são majoritariamente jovens. Então os movimentos, enfim, em defesa da diversidade sexual, os movimentos contra a discriminação racial, eles são relativa novidade no nosso país e em outros países do mundo também.
Você vai lá ver essa turma, as causas são universais, ou devem ser universais. Mas o pelotão de frente é jovem. Então, como que a gente vai dizer que não tem aí ação jovem em direção ao futuro, né? Eu acho que a gente também tem que se colocar um pouco nas nossas posições geracionais e matizar uma parte desse nosso pessimismo. O mundo, em muitos sentidos, já foi muito pior do que ele é hoje. Claro, hoje ele é ótimo para algumas pessoas, ele é horroroso para muitas outras pessoas, mas em escala geral, se a gente pode tirar uma curva média da humanidade, o mundo já foi muito pior do que isso. É melhor. Né? Claro, em alguns sentidos, sim. Talvez essa coisa da idade dessa, assim, não é possível que a gente ainda tenha tanta desigualdade, não é possível que ainda tenha tanto racismo, não é possível, depois de tanto tempo do meu ponto de vista, do ponto de vista histórico, tá certo? Você fala assim, não é possível que a gente ainda discuta coisas básicas, né? A mulher tem que ter igualdade com mulher ou não? Ah, meu Deus, ainda estamos nessa. Acho que talvez chegue uma hora, talvez tenha razão essa questão da idade. Chega uma hora você fala, pô, eu não aguento mais. São assuntos que já deveriam estar resolvidos. E por que a gente ainda não resolve? A pobreza, né? Pode resolver, temos instrumentos para resolver hoje, não o Brasil, o mundo, né, tem instrumento para resolver tudo isso e não resolve. Aí chega uma hora e fala, porra, que inferno! Né? Pode ser que seja a idade mesmo que dê isso, que dê esse desânimo. Sabe que tem uma coisa interessante aí? Eu concordo totalmente com você. Essas frases aí que você falou, eu falo quase todo dia. Não é possível que a gente não tenha conseguido. Não é possível que a gente ainda precise. Não é possível que isso ainda aconteça. Sem dúvida. Mas olha só. É porque, no fundo, Celso, é muito difícil para a gente se livrar de uma ideia de progresso que está enraizada culturalmente em muitas partes da humanidade. Lembra que eu estava falando agora há pouco aí sobre essas revoluções políticas nos séculos XVIII e XIX que abriram, então, uma perspectiva de futuro, que passaram a pensar a história como algo fundamentalmente novo e não mais como a retomada de um passado? Essa é uma concepção nova de história. Essas revoluções, então, elas foram muito movidas por isso, não foram exclusivamente movidas por isso. Então, alguém vai dizer, mas a independência do Brasil manteve a escravidão. É verdade. Eu mesmo disse no começo aqui do nosso programa que não é tudo que muda de repente na história da humanidade, que as coisas se mantêm. Mas eu estou dizendo, dentre as mudanças, teve uma concepção nova de história. E essa concepção nova, nos séculos XVIII e XIX, quando chegou lá no século XIX, ela levou a uma outra concepção, que é uma concepção muito forte até os dias de hoje, que é a ideia de progresso. É a ideia de que a humanidade naturalmente caminha em direção ao seu aperfeiçoamento. E isso tem a ver com o desenvolvimento tecnológico. Então é a crença na melhoria da humanidade. Como se a história, então, tivesse um ponto de chegada, que seria essa melhoria, sabe-se lá qual for ela, né? Seja lá qual for, né? Retificando aqui. Então, essa ideia de progresso, ela ainda paira sobre as nossas cabeças. Quando vieram as duas guerras mundiais, lá no século XX, ficou evidente para um monte de gente que esse negócio de progresso era uma invenção, era uma ideia difícil de se sustentar. Porque, afinal de contas, o progresso tecnológico criou, por exemplo, vacinas, diagnosticou, então, micróbios, micro-organismos, aumentou a expectativa de vida da humanidade, sem dúvida. Aumentou a quantidade de gente vivendo no mundo, mas sem dúvida. Você pega os gráficos de população mundial, no século XIX, essa população explode e continua crescendo num padrão estabelecido lá no século XIX. A prosperidade material, sem dúvida, tudo isso tem a ver com esse progresso. No entanto, esse mesmo progresso é aquele que fez com que algo como 700 mil japoneses fossem assassinados com a detonação de duas bombas, Hiroshima e Nagasaki. Então, de repente, assim, pá! E aí, alguns dias depois, pá! Né? 700 mil mortos. 700 mil não combatentes.
Porque não tinha base militar japonesa em Hiroshima e Nagasaki, não estava sendo construída arma de destruição em massa. Não. Então, o exército norte-americano despejou 2 bombas. Isso é o progresso tecnológico. Isso é bom? Tem lados bons, tem lados horrorosos. Então, essa ideia do progresso natural da humanidade é uma ideia que é muito difícil de combater. Ela está muito arraigada na nossa cabeça. Inclusive porque ela é uma ideia que dá um certo conforto para as nossas existências. A gente observa o mundo, tá tudo errado, perdi meu emprego, tem gente morrendo, eu estou numa tragédia pessoal, né? Todas essas coisas. Mas você pensa, não, mas as coisas vão melhorar. Essa ideia de progresso lá do século XIX. Né? Então, é difícil defender isso, mas a gente entende que as pessoas pensem dessa maneira. O que eu quero dizer com tudo isso é que o mundo de hoje, de maneira absoluta, ele não é melhor ou pior do que o mundo do passado. Em algumas coisas ele é melhor, em outras ele é pior. É bom pensar nisso, é bom ter uma certa grandeza, uma certa reverência em relação às experiências passadas. Isso tem sido dito muito nessa atual situação de pandemia, de crise econômica e de crise política, tudo misturado. Pessoas tiveram que enfrentar o isolamento social por causa de guerras, por causa de acidentes nucleares, por causa de regimes políticos de tirania, né? E agora, para nós é muito sofrido. Por quê? Porque a gente não está acostumado. Então, se hoje nós temos aí por volta do que uns 300 mil mortos em função do Covid, esse é um número alto ou é baixo? É altíssimo. Porque as doenças, em geral, elas não atingem assim, esse patamar em algumas poucas semanas. Então, a mortalidade do Covid é muito alta, né? Embora estatisticamente seja um vírus de baixa letalidade. Essa é uma outra questão. Mas, para os padrões de sociedade que nós vivemos hoje, essa é uma mortalidade alta. Agora, os europeus que viveram a peste negra no século XIV, eles viram 1 em cada 3 pessoas morrer. Se houvesse uma pandemia de peste negra, com esse grau de letalidade e com as condições de enfrentamento, que eram as condições do século XIV, porque hoje em dia, enfim, se enfrenta de maneira muito mais fácil. Mas se a gente pudesse transportar, a mortalidade, então, em pouco tempo, seria não de 300 mil, mas seria aí de cerca de 2 bilhões, entre 2 bi e 3 bi. Isso quer dizer que a mortalidade do Covid é baixa? Não. Ela é alta para os nossos padrões atuais. No entanto, convém ter em mente outras experiências históricas que mostram como algumas coisas são melhores, outras são piores. Os tempos são diferentes, as épocas são diferentes, a gente tem que aprender a lidar com as nossas. E aprender sobre o passado é um manancial de ensinamentos gigantesco para a gente aprender a lidar com as nossas necessidades. É isso que nós estamos tentando fazer aqui. Acho que é um bom momento para a gente encerrar a nossa conversa, que eu encerro sempre com... na verdade, eu queria conversar muito mais, mas é que senão a gente vai ficar com o maior programa da história do Quem Somos Nós. Para mim ainda falta muita coisa para conversar, mas eu vou parar aqui. Eu sempre encerro com a mesma pergunta, que é: quem somos nós, a humanidade, humanos? Pois é, né? Olha, eu não sei quem somos nós. Eu só sei que nós não somos apenas cada um de nós. Por que eu estou falando isso? É porque nesse momento que a gente está vivendo, Celso, eu acho que se a gente abrir mão de uma concepção de sociedade, de grupo, a gente está ferrado. Desculpa usar uma palavra aqui pouco usual no nosso diálogo. Não, pode ser pior que ferrado. Cada um está enfiado aí na sua casa, cada um está lidando com seus problemas, tal. Mas a gente precisa recuperar uma concepção de sociedade. Não é possível que a gente seja capaz de valorizar mais questões materiais, econômicas, do que a sobrevivência dos partícipes dessa sociedade, independentemente da idade deles. Então é isso. Quem somos nós? Eu acho que nós somos sociedade, mas precisamos bancar a ideia dessa sociedade, sem esquecer da nossa individualidade. Mas isso grita para mim todos os dias.
não é possível que as pessoas sejam capazes de pensar exclusivamente na individualidade e abrir mão facilmente de uma concepção de grupo que precisa ser valorizada. Acho eu. Agora eu vou ter que falar isso. Você está velho também, que nem eu. Não é possível. Eu concordo também, mas isso, usando o que você falou, é coisa de velho. Né? Porque é possível, porque as coisas estão acontecendo também, as pessoas estão muito cada um por si. É assustador isso, né? O quanto cada um que se vire, países, pessoas, né? A gente está vendo isso. E realmente, eu estou com a mesma indignação que você. A gente não pode fazer por aí. E talvez estou um pouquinho mais triste que você, porque parece que as coisas estão caminhando por aí. Vamos ver onde que elas vão nos levar, que a gente sobreviva para ver um mundo, em alguns sentidos importantes para nós, um mundo melhor. Porque em algumas coisas ele certamente será melhor, em outras não. A história é assim. Mas que a gente viva para ver, né, Celso? Também, poxa, estamos aqui, né, debatendo, tentando fazer alguma coisinha aí e tal. Vamos que vamos. Tá bom, ó, muito obrigado, viu?